Sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Alves, começamos a primeira parte da história de Joana d'Arc. Para entender Joana d'Arc, é necessário entender a história da Guerra dos 100 Anos. Sua vida ela foi toda moldada por causa da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela influencia a vida de Joana d'Arc. A Guerra dos 100 Anos foi entre os anos de 1337 até 1453, tendo uma duração de 116 anos. Ela é um marco na transição da guerra de cavalaria para uma guerra de artilharia com pólvora e canhão. Sem falar que ela contribuiu para o nascimento da nacionalidade, a unificação e uma identidade de nação. Mesmo assim, foi a guerra com maior duração da história. Duas coisas chamam a atenção na Guerra dos 100 Anos. A primeira coisa é a respeito dos envolvidos. Naquele período não existia ainda o sentimento de nação. Tanto a Inglaterra como a França não eram nações unificadas, sendo uma guerra de latifundiário, feudos contra feudos. Segundo ponto é sobre a motivação. A sucessão do trono foi apenas uma desculpa para essa guerra. Existia um interesse econômico por trás dessa guerra. Naquela época, a região dos Flandres, hoje atual Bélgica, parte da França e os Países Baixos, era uma rica região comercial, importante centro comercial do setor têxtil. Sua obra-prima, a lã, era importada da Inglaterra, fazendo com que a região tivesse uma parceria forte com os ingleses. Só que a região era vassala da França. Tomando conhecimento
do desenvolvimento da região, o reino francês exige a unificação da região aos seus domínios. Os comerciantes que de fato mandavam na região não ficaram satisfeitos com a ideia. Ser anexada aos franceses prejudicaria sua relação com a Inglaterra. Os ingleses também não gostaram dessa ideia, pois eles lucravam muito com a lã vendida para o seu melhor cliente. Mas o pior estava por vir: revoltas internas na região dos Flandres. Interferisse dentro da região têxtil, prejudicando os ingleses. Em represário, o rei Eduardo III proíbe a venda da lã para a região, o que gerou um prejuízo para os comerciantes. Com a morte de Carlos IV da França em 1328, o trono francês ele fica vazio. Existiam dois monarcas próximos, que eram o Felipe de Valois, da França, e o Eduardo III, monarca da Inglaterra. Em 1337, Felipe reclama a propriedade dos Flandres, anexando a região aos seus domínios. O rei Eduardo reclama o seu trono, alegando o próximo na linha sucessiva. Para o rei Eduardo, ser o rei da França acabaria de vez com a disputa dos Flandres. Só que naquela época existia na França uma lei que seria fundamental para esclarecer aquela disputa. Era a Lei Sálica. Ela desconsiderava qualquer descendência real através da mulher, o que excluía o rei Eduardo do trono. Só que agora a situação ela começa a ficar séria. O rei Eduardo não aceita a coroação do Felipe IV. Vendo que não existia mais meios legais que desse o trono para ele, a única saída para o Eduardo seria partir para a guerra, conquistar o trono através da guerra. Dessa forma começa a guerra que duraria um século. A guerra aumentou a miséria dos dois lados. Os pobres eram os que mais sofriam com tudo aquilo. Os camponeses se revoltam. Em 1358, na França, estoura uma grande revolta, a Revolta de Jacquerie, sendo a maior revolta camponesa da Idade Média. No lado inglês, existiu também revoltas. Os camponeses revoltavam com a falta de recursos e a miséria que aumentava dentro do seu feudo. Em 1381, estoura a revolta de Walter Tilley, ou o Grande Levante. Foram revoltas de grandes proporções que tiveram a Guerra dos 100 Anos como plano de fundo. O curioso é que a guerra, aos poucos, foi enfraquecendo a nobreza feudal, dando espaço para um sentimento nacionalista. Algo que para a época era inédito. A guerra teve 4 partes distintas. A primeira parte foi de 1337 a 1360. Foi um período de muitas vitórias inglesas, levando a Inglaterra a conquistar o controle da faixa costeira do norte e oeste da França. Buscando expandir mais, em 1346, os ingleses invadem a Normandia, conquistando os espaços que ainda seria possível. Só que nesse período a guerra teve que ter uma trégua, pois a Europa estava sendo assolada por uma epidemia de peste negra.
o que ceifou a vida de inúmeras pessoas e diminuiu bruscamente a população europeia. Em 1355, passando a epidemia de peste negra, a guerra retorna com carga total. Na segunda fase da guerra, os franceses conseguem recuperar boa parte dos territórios ocupados pelos ingleses. Um dos fatores para a recuperação francesa foi a melhora econômica. Com isso, as cidades que estavam aliadas aos ingleses foram dominadas, passando a ser controladas pelos franceses. Não é à toa que a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra dinâmica, porque na terceira fase, a guerra ela tem uma virada surpreendente. O rei Henrique V lidera uma virada histórica, partindo em ofensiva contra os franceses. Devido à guerra civil dentro do seu território, a França ficou totalmente enfraquecida. Aproveitando-se dessa desordem, os ingleses tomam quase todo o território francês, anexando essas regiões ao reino inglês. O que parecia perdido para os franceses tem uma reviravolta na quarta fase da guerra, que vai de 1420 a 1453. A França ela tem uma surpreendente recuperação. É nessa fase que aparece a jovem Joana d'Arc liderando um exército popular, motivados com um discurso nacionalista da jovem. Ao entrar na quarta fase da guerra, a França estava dividida. 2 reis reinavam na França. O norte da França pelo rei Henrique VI da Inglaterra. O sul era reinado pelo Carlos VII, rei da França e herdeiro legítimo do trono. Em 1429, a cidade de Orleans estava sitiada. Os ingleses tentavam tomar a cidade a todo custo. Foi nesse clima tenso que a Joana d'Arc aparece liderando o exército popular, lutando bravamente pela liberdade da cidade e da França. Esse é o tema para o próximo vídeo. Ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos a continuação dessa história. Agradeço desde já por ter assistido o nosso vídeo. Confere nosso último vídeo sobre a Mesopotâmia. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.